Você conhece uma carta do Novo Testamento chamada Carta aos Hebreus? Essa é uma das célebres cartas do Novo Testamento, de autoria de um autor que nós não conhecemos, até hoje não se sabe de fato afirmar de uma forma precisa e objetiva quem escreveu essa carta. De Paulo a Barnabé, a tantos outros que são citados para tentar pontuar a autoria desta carta, fica o desafio para nós buscarmos mais do que o autor da carta, o conteúdo dessa carta. O autor de Hebreus tinha por premissa encorajar os hebreus, israelitas, agora convertidos a Cristo na nova aliança, que abraçaram a fé, abraçaram toda a comprovação daquilo que os profetas creram no Velho Testamento e eles tomaram por base que em Cristo todas as coisas apontadas e faladas pelos profetas foram de fato convergidas e cumpridas na pessoa e na obra de Cristo Jesus. A sua célebre introdução é bastante interessante e conhecida de todos nós. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, aprove a ele, a Deus, nestes últimos dias, falar-nos através do seu Filho. Deus tem falado através de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Desde a criação, Deus já tem falado até hoje à humanidade através dos sinais evidentes da sua criação. Deus fala através também dos profetas. Deus fala através dos louvores, dos cânticos. Quantas vezes Deus trouxe palavras proféticas através de Débora, através do cântico de Ana, através da profecia do cântico em forma de canto de Abacuque, capítulo 3. Deus também pode nos falar através de uma oração. Até hoje, a célebre oração de Salomão na dedicação ao templo em Jerusalém foi marcada por um sinal evidente de uma resposta de Deus àquela oração, e Deus ouve a oração de Salomão e responde. Há muitas maneiras e formas de Deus falar. Deus também falou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus disse a Abraão, não sabemos como ele ouviu a sua voz, se de forma audível, se de forma interna, em seu homem interior, pela comunhão com Deus, apenas é registrado que Deus disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Das múltiplas e variadas formas de Deus falar, hoje, o autor de Hebreus diz, ele tem nos falado através do seu Filho. E o seu Filho, Jesus Cristo, citado por Hebreus no capítulo 1, verso 2 e 3, Cristo é a expressão exata, a imagem exata do ser de Deus. É Cristo que é a supremacia da verdade. Tudo aquilo que no Velho Testamento era sombra, apontava para a pessoa de Cristo. Veio a se cumprir em Cristo. Uma vez que ele veio, uma vez que ele morreu naquela cruz do Calvário, e naquele lugar, no Monte Calvário, quando Jesus disse está consumado, para o autor de Hebreus, Cristo, de fato, vem a consumar todas as coisas e se tornar, para mim e para você, numa perspectiva judaica, numa perspectiva israelita, através das alianças que Deus fez com Abraão, da aliança mosaica, mediada por Moisés, da aliança davídica, mediada por Davi. Todas essas alianças apontavam para um ápice, a nova, eterna e superior aliança. É em Cristo que nós vamos ter na pessoa dele, ali no Monte Calvário, onde ele é crucificado. Ele se torna da parte de Deus para o autor de Hebreus. A oferta, o altar, o sumo sacerdote, o templo, o sacrifício, a novilha vermelha, o dia da expiação, todas as festas cerimoniais, todos os sacrifícios de animais que apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo, através do Cordeiro de Deus que um dia viria, onde os cordeiros da velha aliança tão somente cobriam os pecados. João Batista afirma, quando o ministério terreno de Jesus está prestes a ser apresentado, introduzido, João Batista afirma, esse é o Cordeiro de Deus, não que cobre,
mas que tira o pecado do mundo. Para o autor de Hebreus, uma das chamadas que ele faz na sua carta, para cada leitor que contemplar esse conteúdo de 13 capítulos nessa mesma carta, o autor de Hebreus chama a nossa atenção numa primeira advertência, que nós não podemos nos desviar acerca das verdades ouvidas. Quais verdades ouvidas? O autor de Hebreus, no capítulo 2, diz: preste atenção, não vos desviem das verdades até então ouvidas. E para o autor de Hebreus, a verdade está na pessoa e na obra redentora de Cristo Jesus. O autor de Hebreus diz que depois que Cristo morreu, ressuscitou, ele comparece ao Santo dos Santos celestial. Uma vez que o Santo dos Santos aqui da terra, no tabernáculo de Moisés, e depois numa estrutura maior, no Templo de Salomão, essa estrutura do Santo dos Santos, o lugar onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava e oferecia o sacrifício para pedir a Deus perdão pelos pecados de todo o povo de Israel, cumprindo essa data em um feriado judaico chamado Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. O autor de Hebreus afirma: essa obra expiatória, redentora, em que Cristo Jesus cumpriu lá na cruz do Calvário, foi abordada como sombra no Velho Testamento e se cumpriu literalmente na pessoa de Cristo. A prova é tal que a hora em que Cristo diz está consumado, uma mão poderosa, invisível, rasga a cortina do véu do templo, no Santo dos Santos, no templo dos dias de Jesus, e abre aquela cortina com quase 30 metros de altura, onde somente uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. Jesus agora descortina esse caminho, remove essa cortina, e o autor de Hebreus diz no capítulo 10 que eu e você podemos agora termos acesso a Deus, não uma vez por ano, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Nós podemos entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo, que através do seu sangue, Deus nos tornou aceitos como seus filhos, em sua presença, em seu trono de glória. E o autor convida a mim e a você para entrarmos com ousadia no Santo dos Santos, através do sacrifício de Cristo Jesus, através do nome de Jesus. O próprio Jesus havia dito em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O autor de Hebreus tem como premissa a pessoa de Cristo, em sua obra redentora, em sua obra expiatória, cumprindo nele todas as coisas. Paulo diz em Colossenses que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas, dos céus e na terra. Jesus morre, Jesus é sepultado, Jesus ressuscita, comparece à direita de Deus Pai após a sua ressurreição. E ao chegar à direita de Deus Pai, o próprio Pai olha para o seu filho agora e diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus não pode ser gerado. Deus não vai gerar Deus. Mas nesse momento o Pai está dizendo acerca do Filho Jesus. E esse Jesus ressuscitado, para o apóstolo Paulo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, ele se tornou da parte de Deus o último Adão. Se existe o último Adão, é porque houve um primeiro Adão. E o primeiro Adão falhou em sua missão. Cedeu ao pecado. Cedeu ao mundo, à carne, em seus tentáculos, em suas propostas. E essa narrativa da queda de Adão é estabelecida em Gênesis capítulo 3. Mas em Cristo nós temos a retomada desse plano. Em Cristo nós temos um homem perfeito que nasceu de mulher, sem a semente do pecado. E ele podia se dirigir à cruz, dar a sua vida, morrer por mim e por você, todos nós pecadores. Jesus foi à cruz e antes de morrer, ele disse diante dos seus discípulos: vem aí o príncipe deste mundo, mas ele, o príncipe deste mundo, o diabo, não tem nada em mim. Ali estava o homem perfeito,
O autor de Hebreus diz, no capítulo 7, que Jesus detinha de uma vida indissolúvel. Uma vida incapaz de ser dissolvida, porque ele estava revestido de uma natureza, a natureza de Filho de Deus, onde o pecado não tem domínio. E é esse homem perfeito, nascido de mulher, que tem autoridade legal de ir à cruz, de entregar a sua vida. E esse sacrifício perfeito, o autor de Hebreus diz que está na pessoa de Cristo. O Pai o aceita e diz para ele: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o mesmo autor de Hebreus, no capítulo 1, diz outra vez, o Pai dirige-se a ele e diz outra vez: eu hei de te introduzir na terra como meu primogênito. Que palavra fantástica nós temos aqui. A Bíblia chama Cristo Jesus em sua missão redentora, em João capítulo 3, verso 16, que Jesus é o unigênito de Deus. Se é unigênito, ele é o único filho. Se é primogênito, ele é o primeiro. Mas Jesus só passa a se tornar primogênito após a sua ressurreição. E o autor de Hebreus afirma de uma forma incisiva: outra vez eu te serei por pai, outra vez tu me serás por filho. Em que medida e aonde Jesus perdeu a paternidade de Deus? Na hora em que Cristo se torna pecado em meu lugar, em nosso lugar. Ele morreu por mim e por você. Naquela cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus não iria desamparar Jesus. Mas uma vez que Cristo se tornou pecado, morreu em nosso lugar, tomou a nossa natureza, o salário do pecado é a morte. E a morte, na perspectiva bíblica, é separação. Temos o hábito constante de dizer, quando alguém morre, fulano morreu. Mas na prática, o que se quer dizer é que o espírito daquela pessoa se separou do seu corpo. Morte em hebraico, na sua raiz etimológica, significa separação. E de fato foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Paulo, o apóstolo, diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. E é esse privilégio que temos de nos tornarmos hoje filhos de Deus, justificados diante de Deus através de Cristo, tudo por causa da obra redentora e de uma morte expiatória, vicária, que quer dizer substitutiva, em nosso lugar. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus não tinha pecado, mas se tornou pecado por mim e por você. Jesus se tornou separado de Deus para que eu e você hoje fôssemos reconciliados. Jesus se tornou naquela cruz maldição para que eu e você hoje fôssemos abençoados. Jesus naquela cruz recebeu toda a condenação do pecado para que eu e você hoje recebêssemos a justiça de Deus em nossa vida. Ele se torna filho do pecado. Nós nos tornamos filhos de Deus. E ao ressuscitar, o autor de Hebreus diz no capítulo 1, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A quem Deus gerou? Deus gerou pela obra redentora, pela morte de Cristo naquela cruz, aniquilando a natureza adâmica em Jesus. Deus outorga a Jesus o espírito de vida, e aquele espírito dele que provou da morte como homem é vivificado, é recriado, e ele passa, após a ressurreição, a ser o primogênito de uma nova criação. A velha criação estava em Adão, dominada pelo pecado, mas em Cristo nós somos nova criação. Um texto muito conhecido pela igreja cristã, segundo aos Coríntios 5,17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. De fato, algumas traduções já trazem uma outra palavra mais significativa. Se alguém está em Cristo, nova criação é. Porque assim como Adão era o mordomo daquela velha criação, onde ele deveria governar a terra,
com a natureza de filho de Deus, com o governo de Deus, mas ele se entrega ao pecado e a criação fica escravizada debaixo do pecado, Cristo na cruz paga a dívida, morre em nosso lugar, cancela o escrito de dívida que havia contra nós e se torna, após a ressurreição, o mentor, o mordomo de uma nova criação na mentalidade do apóstolo Paulo, e diz no seu velho texto: se alguém está em Cristo, faz parte agora não mais da velha em Adão, mas da nova criação em Cristo Jesus. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Alguém poderá dizer a você e a mim, até mesmo em pensamento, numa simples tentação, das trevas ao nosso entendimento: mas eu não estava no jardim do Éden quando Adão pecou. Muito bem. Eu e você também nem éramos nascidos e nem estávamos lá no Monte Calvário e no jardim do Getsêmani quando Jesus orou por mim e orou por você. Mas Paulo diz em Romanos capítulo 5 que a desobediência de um só homem, Adão, trouxe a morte a todos os homens. Porém, a antítese é verdadeira. A obediência de um só homem, que é Cristo, trouxe a justiça de Deus a todos os homens. A decisão hoje está em todo homem que está em Adão ouvir o Evangelho, receber a Cristo e se tornar nova criatura na nova criação em Cristo Jesus. E ele, ao se tornar primogênito, sopra o seu espírito sobre os apóstolos após a ressurreição, desce e entra no cenáculo, sopra o seu espírito em João capítulo 20, verso 21. Ele diz: paz seja convosco. Shalom, Lahema, em hebraico. E ele sopra o seu espírito e diz: e assim como o Pai me enviou, eu agora envio a vocês. E ele sopra o ruach, a palavra em hebraico que quer dizer fôlego, o espírito de vida. A mesma palavra dita de Deus que soprou no barro quando Adão foi formado, e Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão e ele tornou-se alma vivente. Olhando a palavra da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo diz no verso 45 que o primeiro Adão tornou-se alma vivente. O último Adão, Jesus, tornou-se espírito vivificante. Quero parar por aqui. Quero fazê-lo lembrar, ou talvez tornar conhecida esta verdade ao seu coração. O autor de Hebreus diz-nos no capítulo 2 que nós não podemos nos desviar das verdades ouvidas. Eu quero perguntar a você neste dia: você conhece a verdade acerca do Evangelho? Você sabe o que é entregar a sua vida para Cristo? Você sabe o que foi que Cristo fez naquela cruz do Calvário? Até hoje, há uma mentalidade religiosa no nosso país, por uma herança de tradição religiosa, de termos uma dó e uma compaixão na Semana Santa acerca da morte de Cristo naquela cruz. Na verdade, quem estava naquela cruz era a minha pessoa e a sua pessoa. Deus não tem comunhão com o pecado. Deus deu as costas para Jesus, não por causa da pessoa de Jesus, porque ele era o Filho de Deus único, unigênito. Deus deu as costas para o pecado. Jesus se tornou pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Jesus levou a nossa natureza. Jesus levou essa árvore que Adão nos legou, uma velha natureza. Davi disse no Salmo 51, eu nasci em pecado. Em pecado, a minha mãe me concebeu. É essa natureza adâmica, essa natureza má, pecaminosa, que nem mesmo o cristianismo vai erradicar do nosso coração, a não ser por uma experiência genuína, pessoal, com o Filho de Deus, o homem perfeito, que é Jesus. São essas verdades ouvidas acerca da obra de Cristo e da pessoa de Cristo, quem ele é e o que ele veio fazer, qual a sua missão. Hebreus capítulo 3, verso 1 diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, porque no Velho Testamento havia um sumo sacerdote que uma vez por ano pedia a Deus perdão pelos pecados a favor da casa de Israel.
O autor de Hebreus, no capítulo 9 e no capítulo 10, vai nos falar sobre o sangue dos animais e o corpo dos animais, sacrifício dos animais que eram feitos com derramamento de sangue para expiar, cobrir pecados. Mas o autor de Hebreus vai ter uma tese muito evidente na sua carta, que o sangue de novilhos, o sangue de carneiros, o sangue de bezerros não tem poder para limpar a nossa consciência, limpar o nosso coração. Simplesmente o sangue daqueles animais cobria o pecado pessoal de cada ofertante, que ao reconhecer seu pecado, trazia ao templo, um animal, apresentava ao sacerdote, estendia a sua mão sobre o corpo do animal, para transferir a culpa do pecado que estava sobre ele, cometido por ele, ao animal. O sacerdote no templo fazia a mediação, abatia o animal, derramava o sangue e aquele pecado estava expiado. Não é à toa que o autor de Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas as boas novas que eu trago neste dia, no nosso espaço, dialogando com as Escrituras Sagradas, é que Cristo se tornou, naquela cruz, o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Até mesmo o sumo sacerdote e os sacerdotes terrenos, antes de oferecerem sacrifícios em prol de outros iguais a ele, seres humanos, tinha como premissa oferecer sacrifício pelos pecados pessoais dele mesmo, sumo sacerdote e dos sacerdotes. Mas Cristo, como detentor de uma vida indissolúvel, sem pecado, oferece uma vez para sempre, por todas, sua vida, como aroma suave, agradável a Deus, sem pecado, um sacrifício perfeito, e nos introduz numa nova, eterna e superior aliança. Tirando a prova dos 9 de toda a nossa reflexão nesse espaço, neste dia, eu pergunto a você. A primeira advertência do autor de Hebreus é: não nos desviemos acerca das verdades ouvidas. Você conhece a verdade? Você conhece o conteúdo dessa carta aos Hebreus? Eu considero essa carta aos Hebreus e a carta aos Romanos, juntamente com a carta aos Efésios e Gálatas, 4 cartas importantes para conhecermos de fato a profundidade do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples e puro. Entretanto, não é porque é simples que vai ser abraçado de uma forma que qualquer pregação resolverá. A pregação do Evangelho tem como alvo mostrar a mim e a você que nós somos impotentes, incapazes, que de nós mesmos nós não conseguimos mudar, nem mesmo vestidos de uma couraça religiosa. Deus nos convida para um nível de arrependimento, para uma chamada de arrependimento, quebrantamento e ouvirmos a pregação do Evangelho. Por que Cristo foi à cruz? Porque Cristo disse naquela cruz: está consumado. E é essa reflexão, é essa tese que todo o conteúdo da carta aos Hebreus tenta mostrar a nova e eterna aliança na pessoa de Cristo, cumprindo tudo que era sombra na velha aliança e no Velho Testamento. Deus abençoe a sua vida. No próximo encontro, abordaremos mais sobre a segunda advertência que o autor de Hebreus nos traz. Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, uma vez ouvida a palavra de Deus acerca das verdades contidas na sua palavra, nós não vamos nos desviar destas verdades. São verdades sustentadas pela graça maravilhosa dele, pela fidelidade dele. E o próprio Cristo diz: eu tenho poder para dar a minha vida. Eu tenho poder para reassumir a minha vida após a morte. E este mandamento, esta ordenança, esta missão que eu vou cumprir, eu recebi do meu Pai. A morte de Jesus não foi acidental. A morte de Cristo não foi uma morte qualquer. Até mesmo o centurião que estava ao lado dele na cruz, após ele ter dito: está consumado, e Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, o soldado bateu a sua mão no peito e disse: verdadeiramente este era
o Filho de Deus. Na morte de cruz, ninguém morreria com tanto fôlego, com tanta vida, como Cristo conseguiu deter até o último minuto de sua vida aqui nesta terra. Ele não veio para morrer de uma morte fatídica, de uma morte construída pelas autoridades romanas e religiosas dos judeus, que, num conluio, tentaram incitar as multidões para dizer: crucificam. Mas o próprio Deus, através do apóstolo Pedro, vai dizer que toda a morte de Jesus, em Atos capítulo 2, Deus havia predeterminado antes dos tempos, fazendo convergir cenários, sujeitos, personagens na história, do julgamento de Jesus até a sua morte. Deus estava tecendo todas as coisas nos bastidores para que ele desse a sua vida por mim e por você. Ele disse em João capítulo 12, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não vai dar fruto. Mas se ele morrer como unigênito, ele vai dar muito fruto. E ao ressuscitar, ele se torna primogênito. E aonde tem primeiro, tem segundo, tem terceiro. E eu tenho a certeza que eu e você não conseguiremos pontuar, enumerar a quantidade de filhos que Deus tem gerado até hoje através da nova criação em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Receba Cristo em seu coração. Entregue a sua vida a Ele. Compreenda a obra misteriosa que estava oculta aos nossos olhos, mas que hoje é desvendada pela pregação do Evangelho, pelo exame das Escrituras Sagradas. Examine as Escrituras. Conheça a obra redentora de Cristo. Você se encantará por um plano redentor estabelecido por Deus desde a queda, prometido à própria serpente. Deus promete e assegura que ele traria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E esse descendente triunfaria naquela morte sobre a cruz, sobre o pecado, sobre a morte e sobre os ditames deste mundo. Em Cristo, nós somos agora parte de uma nova criação. Deus abençoe. Muito obrigado. Até lá.